Se era Cobel que você queria, Cobel você vai ter. Tivemos o retorno da nossa psicopata ex-fanática religiosa, e em grande estilo. E com isso também a resposta sobre as duas mães, a ateia e a religiosa. E ainda uma referência que eu aposto que você não viu sobre a Imogene e diversas revelações. Vem ver comigo isso tudo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Parece repetitivo, mas que episódio! Quando nós vimos que o episódio teria só 37 minutos, muitas pessoas ficaram com a impressão de que sairiam frustradas desse episódio. Mas nós já vimos que Dan Erickson e Ben Stiller não precisam de muito tempo para nos impressionar. E agora vamos analisar isso tudo. Assistimos o episódio frame a frame e trouxemos para vocês todos os detalhes que podem ter passado despercebidos. Então se prepara que esse vídeo está repleto de spoilers e teorias. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve já, dá essa força pro canal e também já ativa as notificações para ser avisado sempre que saia vídeo novo. E já agora deixa o like. Então vamos direto para a análise completa do episódio 8 da segunda temporada. Meu Deus, episódio 8 já! E o episódio começa com a Cobel indo em direção a Salt Snack, a mesma cidade em que nós vimos ela parar em frente àquela placa, lá no episódio 3 dessa segunda temporada. E embora nós não tivéssemos entendido por que ela deu a meia volta ali, esse episódio explica isso. E explica muita coisa. Na primeira cena do episódio, nós vemos um local onde o mar está quebrando, as ondas estão quebrando em rochas. E isso, fazendo um paralelo, isso lembra muito aquela imagem que nós vemos durante a reintegração que a Regabi faz no Mark. Já era talvez um prenúncio do que nós iríamos descobrir nesse episódio e da capacidade que a Cobel tem de talvez ser aqui muito mais fluida do que a própria Regabi. No caminho para Salt Snack, a Cobel passa por um iceberg. E isso faz referência direta com o quadro que nós vemos na sala do Miltic. Nós já tínhamos visto a referência do pato, coelho, agora do iceberg. A sala do Miltic está repleta de referências, hein? Dali nós vemos a Cobel chegar na cidade de Salt Snack. E a imagem que nós vimos que foi divulgada pela Apple nessa semana e que nós já teorizávamos que talvez essa cidade fosse a cidade de origem da Cobel e que o episódio seria todo dela. Então, se você ainda não segue, aproveita, vai lá no Instagram, severance.ruptura. E olha que legal, essa imagem aérea faz uma referência muito clara a abertura da série, com as placas de gelo e o carro da Cobel, e demonstrando que essa cidade e esse episódio tem muita importância para essa temporada. E a cidade tem ali um ar meio de cidade fantasma, né? Com casas velhas e descuidadas, inclusive me lembrou muito a própria cidade de Kir. E o que pode representar que talvez aqui essa cidade seja basicamente uma versão do futuro da própria cidade de Kir. Já pensou? Nós estamos vendo aqui o presente dessa cidade e que talvez seja o futuro de Kir caso a Lumon resolva fazer alguma coisa muito errada. Quer dizer, mais do que ela já tem feito. O que pode representar que assim como a cidade de Kir possa ser um grande laboratório para Lumon, essa cidade já foi em algum dia. E olha só, mais uma vez, ao sairmos da Lumon, o episódio não tem abertura, hein? O que deve representar que o episódio que tem abertura tem um papel muito mais importante dentro da Lumon. E é isso que nós vamos ver de fato naquele episódio. Nesse caso aqui, assim como no episódio 4, é um episódio todo externo e com um foco em um personagem. E apesar de nojento, assim como nós vimos a Gemma escovando os dentes no episódio anterior, agora é a Cobel quem escova. Enquanto aqui ignora a chamada da Devil e vê um morador da cidade se drogando com o que parece ser éter. O mesmo éter que provavelmente era produzido pela fábrica da Lumon nessa cidade. E isso é um ponto importantíssimo, porque vemos que nessa cidade existem pouquíssimas pessoas, ou pelo menos parecem pouquíssimas pessoas. E todas elas são um pouco estranhas, drogadas ou doentes. E no café do Hampton nós vemos um reflexo disso. O próprio Hampton entrega um vidro de éter para um morador ali que comenta alguma coisa sobre o filho do Dutch Stevens e do fato dele ter tombado o limpador de neves. E aqui vale lembrar que nada do que nós vemos na série é por acaso, então talvez esse nome venha de novo aqui na terceira temporada, hein? Além disso, nós vemos Rose, uma moradora da cidade que é doente e utiliza um cilindro de oxigênio para respirar, provavelmente por algum problema nos pulmões ocasionado pela fábrica da Lumon. E a Cobel chega nesse café para falar com o Hampton
E o olhar dele, a expressão dele, demonstra que ela não vai ali há muito tempo. Ela meio que pergunta ali o que houve com a cidade, e ele diz algo bem interessante. Provavelmente até a versão oficial do que a Lumon divulgou sobre a saída da fábrica de lá. Algo genérico sobre o aumento das taxas de juros e o reajuste do mercado, que fez com que houvesse menos investimento em infraestrutura para a cidade. Ou seja, assim como Kir, provavelmente era a Lumon quem sustentava aquela cidade. Gerava empregos e sugava todos os recursos possíveis. E depois foi embora, fazendo inclusive com que a maioria das pessoas que viviam ali talvez tenham ido embora por melhores condições. E levou até mesmo algumas pessoas como funcionários da empresa, assim como a Cobell, deixando a cidade completamente abandonada. A Cobell chama o Hampton para conversar e diz para ele ir até a fábrica. E logo em seguida sai. Ele vai atrás e na saída dele nós vemos que o café se chama Café Coado. E no caminho dele para a fábrica nós vemos ele passar por um prédio da Lumon abandonado com a seguinte inscrição: Kirigan Lumonzetter. Existe uma cura milagrosa para a humanidade. Demonstrando que não só eles fabricavam o éter ali, revendiam, distribuíam através daquela cidade, mas que também eles consideravam que o éter era a cura para o homem, a cura para a humanidade. E o encontro entre eles é interessante e demonstram que além de terem crescido e trabalhado juntos ali na fábrica, os dois provavelmente tiveram algum envolvimento, principalmente pelo fato da Cobell perguntar para ele se ele sabia que o Kir e a Imogen se conheceram na fábrica de éter, meio que dando a entender que nós também nos conhecemos ali. Ele não entende ou recusa o chaveco dela e pergunta se a Imogen também tossia demais na época, já que provavelmente a maioria das pessoas que trabalhavam ali tiveram algum problema de saúde ou mesmo pulmonar. Ela pede para ele levar ela até a casa da Cici, porque precisa pegar uma coisa lá. E diz que se estiverem vigiando a casa dela, vão reconhecer o carro dela. E isso é interessante porque ninguém mais que nós conhecemos da série conhece tão bem a Lumon quanto a Cobell. Então ela sabe do que eles são capazes. E vimos essa mesma preocupação também na Regab no último episódio e até mesmo no Peter, lá no primeiro episódio da primeira temporada. Ele comenta com ela que a Cici ainda vive seguindo os 9 princípios e que por isso ela é uma pária para a cidade. Ou seja, as pessoas que sobraram naquela cidade provavelmente odeiam a Lumon e qualquer pessoa que siga a filosofia de Kir, ou que pelo menos defendam a filosofia. Outro detalhe importante nessa conversa é ele mencionar o trabalho infantil. E não é nem a primeira nem a segunda vez que nós vemos a série abordando esses temas mais sociais, e que são temas muito necessários de serem discutidos. Já vimos escravidão, preconceito, abuso moral, físico e agora trabalho infantil. E a Lumon é sempre a responsável por esses atos. Então não vale nem ressaltar que a Lumon é uma empresa malvada nessa série. E que provavelmente teorias que coloquem a Lumon como salvadora da humanidade ou como realizando algo bom, positivo para a humanidade, provavelmente não vão vingar no final da temporada. Afinal, eles são a praga da humanidade. No caminho, nós vemos a Cobell escondida na caçamba da caminhonete, enquanto o Hampton passa sem dó por um buraco. Enquanto a Devon liga novamente. Então, nós podemos presumir que a primeira chamada da Devon para Cobell tenha sido quando a Regab ainda estava lá. Na sequência, o Mark acordou, ela deve ter contado a ideia dela de ir para a cabana do parto para conversar com o interno do Mark e continuaram tentando chamar a Cobell. Voltando, eles chegam na casa da Cici e vemos ela numa vestimenta estilo adoradora de Kir, que a própria Cobell usava algo muito semelhante lá na primeira temporada. E apesar da Cici dizer que ela não era bem-vinda, a Cobell invade a casa, enquanto o Hampton fica ali esperando no carro. E ela está atrás de alguma coisa que nós ainda não sabemos neste momento. E vai buscar no seu quarto e descobre que todas as suas coisas desapareceram dali, exceto um bicho de pelúcia e a marcação da altura dela ao decorrer dos anos no beiral da porta. E aqui olha que curioso, além da marca que nós vemos da Harmony ao longo dos anos, parece ter outra marcação apagada por baixo, que lembra o nome Imogen. Vocês conseguem ver? Talvez aqui a Cobell se identificasse como a reencarnação da Imogen quando ela era criança, já que nós vemos inclusive que ela tem uma bonequinha de pano com o nome de Harmony que ela deixa do lado do Kir. Quando ela confronta a Cici sobre o que ela fez com as coisas dela, a Cici dá uma resposta muito louca. Ela diz que vendeu para os pobres. Ela não deveria doar para os pobres? Até a caridade deles é estranha. E essa relação entre a Harmony e a Cici é cheia de mágoas e rancor. E os diálogos entre elas são mega pesados, principalmente relacionados à mãe da Harmony, a Charlotte. A mesma que nós vimos ali no nome
nome no tubo de oxigênio da Lumon. E o que tiramos de toda essa conversa entre elas é que enquanto a Charlotte era a mãe ateia da Harmony, que ela menciona lá na primeira temporada, odiando a Lumon com todas as suas forças, a Cici, embora seja tia da Harmony, é a mãe religiosa, já que além de ter sido premiada diversas vezes pela Lumon Ether, que parece ter sido um braço da Lumon aqui nessa cidade, e como vemos nos quadros espalhados pela casa, provavelmente foi ela que inseriu a Harmony na filosofia de Kir. E a Cici, sendo uma jovem aprendiz de enfermeira da Lumon, teria não só trabalhado na fábrica e supervisionado o trabalho dos jovens lá dentro, mas até mesmo recrutado alguns deles, já que a Cobell diz que quem inseriu o Hampton no vício foi ela. Outro detalhe importante é como a Lumon, ou a série nesse caso, confunde a nossa percepção de tempo. Como nós vimos no passado, calculando os meses em trimestres, e aqui vemos que os anos são distribuídos nos 9 princípios. A Cici foi premiada no ano Visão, enquanto nós vamos ver daqui a pouco que a Cobell foi no ano Willis, que é outro princípio. Isso significa que eles devem utilizar uma base de calendário tipo a chinesa. Só que enquanto a chinesa usa os animais, o ano do dragão, do rato, etc., aqui a Lumon usa os 9 princípios centrais. E vemos ali nessa casa um altar muito semelhante ao que a Harmony tinha quando nós vimos a primeira temporada. Além de diversas referências sobre os 9 princípios e até mesmo cartazes e jornais sobre a Lumon. E a Cici, mesmo após a Lumon destruir a cidade delas, ainda continua vivendo sob os 9 princípios da Lumon e defendendo a Lumon e a filosofia do Kir mesmo depois da sua sobrinha ter sido usurpada pela empresa. Nessa conversa ainda nós descobrimos que a Harmony se ressente de não poder ter se despedido da sua mãe antes da morte e ter sido obrigada a ficar estudando na escola enquanto isso acontecia, demonstrando o tipo de sacrifício que as pessoas fazem pela filosofia do Kir. E aqui temos algo interessante, já que a Cici diz que o Sr. Egan viu algo na Harmony, que ele tinha visto Kir nela. Já pensou na importância disso? Para uma família pobre e devota, ouvir dizer que viram o seu salvador numa criança dessa família é algo muito importante. E fizeram a Harmony trabalhar pela Lumon, e exploraram ela até que ela se tornasse descartável, dispensável. É assim que essa sociedade, essa religião, essa empresa tratam as pessoas. Os tais filhos de Kir. Na conversa entre elas ainda, nós descobrimos que o Sr. Drummond ligou para Cici para saber sobre a Cobell e provavelmente fez a cabeça dela contra a Cobell, já que ela chama a Harmony de aflição da vida dela e orienta que ela devia voltar e pedir perdão aos Egans. E a Harmony acha que foi a Cici quem meio que eutanasiou a mãe dela, o que demonstra aqui um rancor ainda maior entre elas. No meio disso tudo, a Harmony arranca o fio do telefone para não ser delatada. E isso vai ser importante para o que nós vamos ver mais à frente. E vale ressaltar que a Charlotte era uma pessoa doente e vivia em sofrimento, usando o respirador do qual a Cobell carrega aquele tubo de oxigênio, como se aquilo fosse a própria mãe ou uma parte da própria mãe. E vemos na sequência uma cena muito triste e pesada da Harmony usando esse tubo de oxigênio no quarto dela, enquanto deita na cama em que provavelmente ela tenha morrido, tentando simular os últimos momentos da mãe que ela não teve a chance de presenciar, na tentativa de se aproximar e talvez sentir o último suspiro da mãe dela e até mesmo talvez se despedir. E acho que esse momento foi um grande catalisador de mudança na Cobell, simbolizado pela passagem da imagem do gelo para a água, quase como se a frieza dela tivesse mudado. Ali ela dorme e é acordada com a tentativa do Hampton de entrar na casa, depois de passar horas no frio lá na caminhonete. Eles conversam ali e vemos que a mãe da Harmony realmente odiava a Lumon, talvez por ter roubado a filha dela, tirando ela de casa, além de provavelmente ter sido a causadora da sua doença, já que assim como aparentemente todos naquela cidade, a Charlotte deve ter trabalhado naquela fábrica de éter, e talvez até ter sido devota da Lumon antes de adoecer. Na sequência ali eles se drogam com o éter, e a Cobell comenta que não fazia isso desde os 8 anos, enquanto o Hampton lembra que ele supervisionavam o tanque de éter por 10 horas seguidas, e muito provavelmente após se drogarem. Eles se beijam e logo depois ela tem um estalo, de onde pode estar aquilo que ela veio procurar. Agora, há 8 anos, trabalho infantil é pouco para isso, hein? Eles saem e vão para um barraco do lado de fora da casa, onde vemos diversos itens da casa e provavelmente o lugar onde a Cici escondeu as coisas da Harmony. Ali ela encontra o anuário da escola Myrtle Egan para garotas, e com algumas informações bem interessantes. A Cobell era a oradora da turma dela na escola Myrtle Egan, e na descrição ainda menciona que ela era presidente do clube de criação de cabras, sinalizando o quanto esse animal parece ser representativo para a família Egan e para a Lumon como um todo, já que vemos que existe um departamento dedicado para isso na Lumon. E no
no próprio andar de ruptura. Além disso, a Harmony conquistou a Wintertide Fellowship, que seria aqui uma espécie de bolsa oferecida pelo Jamie Egan para estudos ou estágio na Lumon. E essa bolsa, esse sistema, parece ter sido algo implementado pelo próprio Jamie Egan, já que vemos que o troféu dado a ela é aparentemente uma estátua da cabeça dele. E esse programa, o Wintertide, provavelmente tem a ver com a ideia de descobrir novos talentos nas diferentes localizações onde a Lumon atua, e com isso atraírem pessoas para trabalharem na Lumon. E provavelmente na sede de Kir, que como vimos naquela animação bizarra em stop motion, parece ter sido a sede principal e é onde opera o próprio andar de testes da Lumon. Isso indica que a Miss Huang também seja uma dessas estudantes prodígio, e o seu progresso deve estar sendo medido pelo Miltic no andar de ruptura da Lumon. Ou seja, aquilo que nós falamos no vídeo anterior sobre o desfecho da temporada e o desenvolvimento dos personagens parece fazer muito sentido, já que vemos aqui a Miss Huang servindo como um reflexo do que a própria Cobel foi para Lumon durante a sua infância, e que talvez esse seja mesmo o caminho percorrido por qualquer colaborador da empresa. Crescer na filosofia e religião de Kir, e alguns destacados serem escolhidos para terem um papel um pouco maior na organização para servirem o Kir, até serem descartados por não terem mais nada para oferecer, nem para Lumon, nem para a filosofia da empresa. E aqui é onde a Cobel encontra o caderno que ela procurava e que estava dentro da cabeça do Jamie Egan. E ao sair dali, pede para o Hampton preparar o carro para irem embora e para ele cuidar da cabeça dela, dando a estátua para ele. E é simbólico e metafórico ela ter guardado o caderno com os segredos na cabeça do Jamie Egan, porque nós veremos logo a seguir que o Jamie Egan roubou a ideia e o projeto dela e divulgou como se fosse dele. E nós vemos isto quando a Cobel, na tentativa aqui de repente ter alguma redenção ou até mesmo algum crédito com a sua tia, talvez um apoio, mostra para ela o que tem nesse caderno. E aqui nós temos a revelação bombástica de que foi a Harmony Cobel quem desenvolveu os projetos e os planos para o chip de ruptura, que hoje é o carro-chefe da Lumon. E é interessante os detalhes do projeto do chip, que incluem informações de que o próprio chip era a forma que a Cobel descobriu para domar os 4 temperamentos. De forma científica, essa menina era um gênio. E nós conseguimos supor isso, já que ela escreve que o chip possui a função de cada um dos temperamentos, que são aqui descritos. Então ela deve provavelmente ter inventado o chip com o intuito de cumprir a orientação do Kir, de domar os 4 temperamentos, mas talvez também permitir acabar com o sofrimento da sua mãe. E a Cici parece que nunca tinha visto aquilo de verdade e pergunta por que ela nunca falou sobre isso. E a Harmony diz que foi ameaçada a ser expulsa se ela tivesse tentado qualquer crédito sobre isso. Cara, olha a filosofia dessa empresa, dessa religião. Nisso, a Cici tenta destruir o caderno e é impedida pela Harmony. E provavelmente a Cici imaginou o peso que essa informação teria, talvez até com a capacidade de derrubar a Lumon. E com isso nós podemos supor que será algo realmente muito importante no desfecho dessa temporada. A Harmony deseja uma morte dolorosa para Cici, e antes de sair houve que a sua própria mãe tirou o tubo de oxigênio, sinalizando aqui que ela pode ter se matado. E contrariando o pensamento que a Cobel tinha de que ela tinha sido eutanasiada pela Cici. O Hampton grita lá de fora que tem gente chegando, ela sai, pega o carro dele, eles se despedem e saem disparada. Mas calma aí, quem é que veio atrás da Harmony? Lembram que eu falei que a Cobel arrancou o fio do telefone? Como a Cici poderia ter chamado alguém? E mesmo que tenha chamado, não deveria demorar dias para alguém da Lumon chegar até ali? Assim como a própria Harmony demorou? Aqui, acho que alguém da cidade pode ter identificado a Harmony e delatado ela para as pessoas da Lumon que vivam ali ou que ainda monitorem aquela região. Demonstrando aqui que a Harmony não estava tão paranoica, né? E talvez tenha sido aquele senhor do café que pareceu muito suspeito, vocês não acharam? Vamos gravar o rostinho dele aqui, porque talvez nós vejamos ele de novo na 3ª temporada. Em seguida, Devon liga de novo para Cobel e enfim ela atende e descobre que o Mark está sendo reintegrado, ficando aqui até meio surpresa da Regab não ter matado ele ainda, o que demonstra que a inventora do chip também acha a reintegração por algum procedimento muito perigoso. A Cobel pede para falar com o Mark e pede que ele conte tudo para ela. Que final, minha gente! Abemos Cobel! E aqui uma versão da Cobel hardcore, cientista, acadêmica, que entende mais do chip do que a própria Regab, já que foi ela que inventou aquilo tudo. E aqui nós precisamos falar um pouco sobre essas revelações. No episódio 3, que foi o que nós vimos lá, a Cobel desistindo de ir para Salt Snack e voltando para falar com a Helena, ela devia estar indo
para lá para buscar esse caderno, mas parou e decidiu voltar para Kir. Isso pode significar que ela talvez ainda tivesse a esperança de convencer a Lumon para devolver o cargo de gerente do andar de ruptura. E ali, quando a Helena diz para ela que ela superestimava as contribuições, nós temos a certeza de que a própria Helena não fazia ideia de que era a Harmony quem tinha criado o chip de ruptura. Ela acredita mesmo que tenha sido o pai dela, tanto que ela conta isso pro Mark naquele restaurante. E isso representa que pouquíssimas pessoas tenham participado dessa mutreta, desse esquema, e que talvez até o Jamie Egan tenha tentado entrar em algum acordo com a Cobell, para ele ficar com mérito sobre o chip de ruptura, enquanto dava o direito da Cobell comandar o andar. E outro ponto importante é que se o Jamie Egan teve a pachorra de roubar a ideia da Cobell, o que impediria ele de ter dado fim na Lenora para assumir como CEO da Lumon em 2003? Lembram da morte suspeita na família Egan? E sabe o que mais? Isso faz o quê? Mais ou menos 20 anos? Adivinhem quem é que tinha um parceiro na Lumon há 20 anos? Sim, isso mesmo, Burt Goodman, que de good não tem nada. Será que o Burt teve participação nesse plano maléfico do Jamie Egan? E como nós sabemos pela boca dele mesmo que o Burt iria para o inferno, ele não deve ter feito coisas boas nesse meio tempo, né? E vemos na casa da Cici um jornal dizendo que o Jamie Egan assumiu como CEO. E uma frase dizendo que a visão do Kir continuaria intacta. Ou algo assim, sinalizando que talvez a Lenora não fosse a favor da implementação do projeto de ruptura. E que depois da morte dela, o Jamie Egan tenha retomado o caminho de Kir, na dominação dos 4 temperamentos. Só que agora através do chip de ruptura. Outro ponto é que o éter é mais uma vez referenciado aqui. Kir e Imogen se conheceram numa fábrica de éter. Será que teria sido aqui nessa cidade? Outro ponto é que na jornada para domar os 4 temperamentos, o Kir perdeu o seu irmão Dieter, que em algumas variações que nós pesquisamos na internet, representariam a própria fórmula do éter. Isso poderia representar que o Dieter talvez nunca tenha existido. Ou melhor, ele era uma parte do próprio Kir e não um irmão físico real. Provavelmente a sua versão viciada e alucinada pelo éter. E que fazia todas as loucuras e que provavelmente por existirem testemunhas perto, que pudessem identificar ele como sendo o Kir, e para não vincular isso à imagem dele de Salvador, tiveram que criar essa história do irmão gêmeo que morreu, ou que na verdade ele teve que matar para conseguir domar os 4 temperamentos, e depois sendo confrontado pela aflição, como nós vimos no episódio 4. O nome daquela floresta tinha que ser reabilitação, hein? E depois vendem a história como um apêndice 4. Ainda, a Cobell dedicou a sua vida a Lumon, o que deve significar que provavelmente ela nunca se casou mesmo. E aquele papo na casa do Mark na primeira temporada provavelmente foi mentira. Outro ponto é que ela aparenta aqui estar nos seus 50 anos. E vemos que se ela inventou o procedimento, o chip de ruptura, quando ela ainda era uma jovem bolsista, e depois nós soubemos pelo Irving que o primeiro escritório de ruptura abriu há 12 anos atrás, isso significa que a Lumon tenha desenvolvido e testado o chip e o projeto da Cobell entre os anos 90 e 2000. E a primeira ruptura oficial tem acontecido mesmo lá por 2007, como nós vemos naquela lista de funcionários rupturados que o Irving tem em um baú. Outro ponto aqui que é interessante é que vemos que a Cobell criou o chip de ruptura como forma de domar cientificamente os 4 temperamentos. Isso representa que a Cobell descobriu como potencializar ou dominar os temperamentos em cada pessoa. E isso pode representar algo que até então eu mesmo não acreditava nas teorias que eu lia, mas que agora começam a fazer sentido. Concordamos que o projeto do MDR deve ter sido criado junto com o projeto da Cobell, certo? Afinal, aquilo tudo é base da ideia dela. E, portanto, existem 4 refinadores. Pode mesmo significar que cada um dos refinadores represente um temperamento, já que os INES poderiam ser ativados exclusivamente com essa função. E aí, nesse episódio, nós vimos a Cici se referir a Harmony como aflição. E nós vemos isso na dor que ela sente pela perda da mãe. E isso pode explicar a fixação que ela tem no Mark, já que ele tinha a mesma dor pela perda da Gemma. E talvez aqui ela tenha visto nele a dor que ela também sentiu pela perda da própria mãe, tentando ajudar ele de alguma forma, promovendo a reintegração natural, orgânica, estimulando as lembranças dele com a senhora Casey. Ou ela é fria pra caramba e estava só mesmo testando se a invenção dela tinha funcionado.
Outro ponto é que se assim como ela, ele tinha a aflição como temperamento dominante, ou de maior destaque, isso explica o fato dele refinar tão bem os arquivos. Chegando ao 25º agora com o Cold Harbor. E também o fato de que o único temperamento que nós vemos ser medido e testado na gema no andar de testes, seja a mesma aflição, como nós vimos agora no episódio 7. Até um ohmmeter foi usado, que é um medidor de aflição. Será que com isso os outros 3 refinadores seriam os outros temperamentos? Ou será que essa sede da Lumon estaria focada em dominar a aflição, antes de qualquer outro temperamento? E talvez outras sedes estejam testando os outros 3 temperamentos. Olha só, hein? É um episódio que fala sobre a história da Cobel, mas que explica muito sobre a própria Lumon e sobre o que vimos na série até então. E eu adorei! E olha que incrível que aqui nós encontramos. Um artigo de jornal explica o porquê que Salt Snack tem pessoas doentes. E embora tenha muita relação com a fábrica de éter da Lumon, nós vemos ali que o que houve também foi uma contaminação da água por álcool, o que demonstra o quão sacaneada aquela cidade já foi. Nós vamos fazer um vídeo na sequência analisando todos os artigos desses jornais. Deve ter muita informação interessante ali para analisarmos. Então fique esperto, hein? Episódio devidamente analisado. Comente aqui o que você achou desse vídeo e da reviravolta que a série deu. E não se esqueça, se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.